Salve, salve, guerreiros! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta para falar sobre dilatometria. Há alguns dias, em algumas aulas, nós vemos falando sobre a dilatação térmica dos sólidos. Nas videoaulas anteriores, falamos da dilatação térmica linear, falamos da dilatação térmica superficial ou diária, e hoje nós vamos concluir a dilatação térmica dos sólidos com a volumétrica. É bem simples, tá? Vem comigo. Imagine, então, um bloco cúbico, retangular, seja lá qual for ele, sendo tridimensional, tá? Ele tem um certo volume inicial e ele está sujeito a uma temperatura inicial. Se nós aquecermos esse bloco, o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai se dilatar, tanto no comprimento, quanto na largura, quanto na altura. Porque ele vai estar submetido a uma nova temperatura, maior do que a temperatura inicial, é claro, e, consequentemente, devido às condições do próprio material, constituições moleculares desse material, ela vai se dilatar nas 3 dimensões, tá certo? Portanto, as variáveis que compreendem a dilatação volumétrica, muito simples, né? Depende da temperatura, isso é óbvio, todas elas dependem diretamente da variação de temperatura, depende do volume inicial desse corpo, e aqui eu chamo a atenção para um ponto importante. Se a questão não der o volume, se a questão der as dimensões desse volume, você tem que saber como calcular um volume de um cubo, que seria a aresta ao cubo, o volume de um bloco retangular, que seria aresta vezes aresta vezes aresta, se fosse de um cone, se fosse de um cilindro, se fosse de uma esfera. Então, se liga nesses dados, tá bom? Nessas informações que é lá da geometria espacial. Tá? Então, a dilatação volumétrica também depende desse volume. Quanto maior for esse volume inicialmente, mais ele tem a tendência de se dilatar. Tranquilo? E por fim, não diferente das outras, do material em que este corpo é feito. Se é de cobre, se é de zinco, se é de alumínio, se é de bronze. Tá? Portanto, matematicamente, temos uma expressão muito comum que nós estamos vendo, né, desde a dilatação linear. A dilatação volumétrica depende do volume inicial, depende do coeficiente de dilatação térmico volumétrico, que é o gama, tá? Vezes a variação de temperatura. Ou seja, a variação de temperatura também varia diretamente com o volume. Lembrando que gama é a terceira letra do alfabeto grego, né? Então, isso implica dizer que ele vale 3 vezes a dilatação linear. Por quê? Porque estamos se tratando de uma dilatação tridimensional, de uma dilatação volumétrica. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essa observação. Tá aí a dica para todos vocês. Lembrando que o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Tá? A dica é, quando vocês pegar alguma questão em que os dados da questão traz a dilatação linear, mas ela pede como resultado a superficial ou a volumétrica, você tem que saber tratar muito bem essa informação. Está aqui uma dica infalível. A alfa está para 1, por se dilatar numa única dimensão, assim como o beta está para 2, por se tratar superficialmente em 2 dimensões, assim como o gama está para 3, por se tratar de uma dilatação tridimensional. Então, se em alguma questão ele te der o gama e pedir o alfa, é só você usar isso aqui, ó. Gama dividido por 3, que eu acho o alfa. Se em alguma questão ele pedir o gama e te der o beta, pega o beta sobre 2 igual a gama sobre 3, faz por discreto que você vai achar o gama. Tudo bem, pessoal? Não envolvi aqui o exemplo experimental da dilatação volumétrica, porque na videoaula anterior, que é sobre dilatação superficial, havíamos falado do anel de Gravesandre. Já compreende muito bem, né, essa dilatação volumétrica. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Dá continuidade aos teus estudos, tá? Nossa próxima videoaula é muito importante. Vamos resolver questões envolvendo as dilatações dos sólidos. E em seguida, daremos início à dilatação dos líquidos. Tá certo? Lembra de, se você ainda não ser inscrito no nosso canal, se inscrever, ativa o sininho, envia esses links, informa teus amigos, teus colegas, se você quiser contribuir e ajudar aí a difundir conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência e até o nosso próximo encontro.